Que a paz do Mestre Jesus, o nosso irmão maior, seja com todos nós. Que a luz do Divino Mestre ilumine os nossos lares, as nossas vidas e nos auxilie na nossa caminhada como espíritos encarnados que aqui estamos, pela bondade de Deus, para desenvolver as nossas potencialidades na lei do amor, da justiça e da caridade. Hoje nós queremos conversar um pouco a respeito dessa questão do respeito. É dito que as educações, os métodos educativos antigos, eram mais rígidos, mais fortes, em alguns momentos até mais ásperos. Todavia, as pessoas com a idade mais avançada sempre se recordam a esses momentos da sua existência, como na infância, mas vemos sempre bons exemplos sendo trazidos das maneiras pelas quais foram tratados ao longo da sua existência, onde se ensinava o respeito pelo professor, pelo mais velho, pela família. Mas muitas pessoas tiveram nas suas experiências algumas castrações, a falta de liberdade, de ação, de compartilhamento. E, enfim, o respeito não quer dizer necessariamente ser obtido através de algo muito rigoroso, muitas vezes castrador. Mas a educação moderna fala muito do diálogo, do uso da psicologia para a compreensão, até porque nós somos espíritos individuais, herdamos dos nossos pais tão somente os caracteres materiais, aquilo que nós consideramos como certas semelhanças físicas, mas somos cada um de nós espíritos livres de experiências passadas. Somos aqueles que habitam o mundo todo nosso, muitas vezes distante das quatro paredes do lar. Desenvolvemos ali também a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, claro que alicerçado nas bases que nós obtivemos daqueles que eram nossos tutores, os nossos pais. Então o respeito sempre foi algo muito importante e continua a ser, mas não deve ser usado como uma ferramenta dogmática, como algo a ser rígido, inflexível e de domínio de alguns. Por essa razão, a questão do respeito, nós vamos chegar até a entender a postura, por exemplo, do Mestre Jesus, o nosso irmão maior, o nosso guia, o nosso exemplo de perfeição moral de ser humano, quando no seu ministério, ele diante, fosse de quem fosse, tratava a todos com dignidade, respeitando a cada um, a sua maneira de ser, a vida em que levavam, muitas vezes pelos juízos exteriores dos moralistas, muitas vezes considerados como pessoas de má fama, pessoas indignas, pessoas que não deveriam ser levadas a sério. Mas o Mestre sempre respeitou a todos, tratando-os com igualdade e fraternidade. Vemos um exemplo clássico
daquela irmãzinha chamada a mulher que foi pega em adultério, muito falado este assunto nos textos bíblicos e nos templos. Vemos que o rigor da lei, naquele momento, apontava aquela pobre criatura desequilibrada, assustada, com medo da morte, tendo sido atirada em praça pública, exposta a todo tipo de julgamento. E na lei mosaica, não na lei divina dos 10 mandamentos, que não mandava apedrejar e nem matar ninguém. Mas a lei mosaica dizia que mulher apanhada naquela situação deveria ser apedrejada em praça pública. E o Mestre Jesus, olhando para aqueles julgadores, aqueles homens que achavam-se pessoas dignas de julgar o outro, com suas pedras nas mãos, cientes de que estavam cumprindo as leis religiosas da época, iriam apedrejá-la, e Jesus, olhando para ela e para ele, ergue os olhos e diz: qual de vós que não tem pecado? E aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E eles se retiraram, olhando um para o outro, porque as consciências naquele momento falava-se dos seus erros, das suas ações deletérias, da inveja, do desamor, do próprio ato de adultério, muitas vezes. E então eles deixam aquela praça e Jesus, numa atitude ponderada, ele nem condena e nem aplaude. Jesus olha para ela e diz: vás e não peques mais. O perdão, a compreensão, o respeito pelo ser humano, mesmo que este esteja ao largo da lei, do descumprimento da lei. Mas o que é a lei, se não um conjunto de regras que visa gerir a conduta humana sob o aspecto legal e moral? Então, o próprio irmãozinho que muitas vezes na rua se apodera de uma arma e rouba o seu irmão, e nós ficamos indignados achando que é uma grande falta de respeito para com o outro. Não deixa de ser, é claro, mas também é uma vítima da sociedade, uma vítima das circunstâncias, uma vítima às vezes de si mesmo, por omitir-se ao cumprimento das leis humanas e lutar pela vida e batalhar na conquista de uma maneira ética e moral. Mas nós somos os primeiros a julgar o outro segundo o nosso crivo, aquilo que é de ético e de moral, conforme a nossa forma de entender. E aí nós pulamos para o lado religioso. Infelizmente, hoje nós estamos vendo um grande desrespeito entre as pessoas que se dizem religiosas. Vemos o ódio estampado, o preconceito, o desprezo, às vezes o nariz empinado, achando que é melhor que o outro. Às vezes nos permitimos falar mal de tal e tal religião, achando que a nossa é a certa, achando que o templo que eu frequento me levará aos céus e o outro o conduzirá ao inferno. É a supervalorização do meu eu, do meu grupo, onde o respeito pelo próximo deixa de existir. Deus é amor, disse Jesus, e nada existe fora deste amor. E quando nós nos dizemos que somos seguidores do Cristo, somos cristãos,
somos evangélicos, somos espíritas, somos de religiões de matriz afro, ou somos muçulmanos, ou seja lá que for, muitas vezes nós achamos que nosso grupo é que nos assegura a certeza de que eu estou bem encaminhado e que quando deixar este mundo eu irei para os céus. E em contrapartida, aquele que não segue o mesmo caminho não terá o mesmo destino feliz. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Para achar que o nosso Deus é melhor do que o do outro? Que o meu culto é melhor do que o do outro? Que o meu grupo religioso é melhor que o outro? Jesus nos traz uma grande lição, quando ele disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Se nós queremos saber qual o grupo, qual a religião, qual a filosofia que mais deve nos atrair, acreditamos ser aquela que está baseada nos ensinamentos do Cristo, do amor. Amai-vos uns aos outros. Quem ama não julga. Quem ama não condena. Quem ama não se diz superior ao outro. O amor, disse Jesus, e nisto sereis conhecidos como os meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns para com os outros. Esses outros não eram aquele grupo que estava ali. Os outros é toda a humanidade. Toda essa criatura que Deus trouxe a este mundo, seja ela humana ou não, ou animal, somos todos criaturas de Deus, saídos da mesma mão, as mãos divinas, que nos traz e quer nos trazer abraçados no seu regaço, para que o amor campeie em nossa vida, para que a paz possa reinar em nosso caminho, para que o respeito possa ser a tônica que une todo aquele que diz que acredita em Deus, respeitando um ao outro, amando um ao outro, perdoando um ao outro, servindo um ao outro, não servindo ao meu grupo, mas servindo a todos, porque todos somos filhos de Deus. Jesus faz um relato interessante quando ele fala a respeito daquele homem que vinha subindo a cidade, o samaritano, e havia sido agredido, espancado e roubado por alguns salteadores e que o deixaram quase à beira da morte. E subia por aquela estrada, disse Jesus, um sacerdote e um levita, homens religiosos, que estavam nos templos servindo com vestimentas de semideuses, de grande credibilidade, diante daquele grupo religioso, mas que, na verdade, essas pessoas passaram de longe olhando e nada fizeram. E desde que vem então um samaritano, tido como um homem de má fama, e fica com pena daquele irmãozinho, e o ajuda, cura suas feridas, leva-o para uma hospedaria, paga as despesas e mostra caridade e respeito para com o seu irmão necessitado. Então Jesus pergunta, qual desses aí, dos três, é o próximo daquele homem? Então eles dizem, veio envergonhados, sem dúvida, aquele que mostrou compaixão. Compaixão, respeito, amor e paz devem ser os passos que devem seguir todos os filhos de Deus, que andam na senda do amor, que andam na busca de Jesus, que sonha com a vida espiritual elevada, amando, perdoando e seguindo em frente.
Que Deus nos abençoe a todos e que essa tônica do respeito invada o nosso coração, para que possamos, acima de tudo, não só respeitar o outro, mas amar com todo o nosso coração. Que assim seja.